Meus amados, que Jesus nos abençoe e que possamos nos manter na sua paz. É uma honra, novamente, regressarmos à Queda do Iguaçu para a nossa tarefa mensal. E hoje realmente um dia especial para todos nós, que conseguimos adequar a agenda do nosso professor Dr. Eloy Lemos de Melo, e que vai realmente trabalhar uma lição evangélica muito importante para todos nós. Vamos fazer a nossa prece, em seguida apresentaremos o nosso professor. Mestre iluminador das nossas vidas, humildemente, aqui estamos outra vez, Senhor, pedindo, solicitando que o vosso infinito amor por todos nós envolva-nos e, mergulhado nessa psicosfera de ternura, de alegria infinita, possamos dar voz ao vosso Evangelho de esperança para toda a humanidade. Permita-nos, Mestre querido, que realmente possamos ampliar os nossos níveis conscienciais, envidar todos os esforços realmente possíveis para assimilar a lição que nos será compartilhada e fazendo também o possível para pôr em prática estas lições imorredoras na nossa vida de relação, no nosso coração, bem como naqueles que têm a mesma ambição que nós, positiva, de caminharmos de regresso para a luz maior, para os braços do Pai. Ampara-nos, Senhor da vida, inspira-nos, bem como nosso querido facilitador, para que esta mensagem encontre ressonância profunda nos nossos corações. Que assim seja, Senhor. O nosso professor Dr. Eloy Lemos de Melo reencarnou nessa existência em Lages, Santa Catarina, em 1977. Vinculou-se à nossa doutrina no ano de 2011 e está mais mais vinculado ainda à Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, lá em Cascavel, onde ele é um tarefeiro denodado da sociedade. Eloy, inclusive, hoje de manhã, fez parte da confecção das pizzas. O Eloy sabe um corte de queijo como ninguém. O Eloy estava participando daquela atividade e que está se desenvolvendo até agora lá, nesse momento. Facilitador e coordenador de exposições doutrinárias, também como grupo de estudo, o Eloy dá sua participação, seja da CEPAL, seja da nossa URI 10ª região. Engenheiro agrônomo e professor doutor na nossa UniOeste. Sem mais delonga, obviamente nós vamos passar a palavra ao nosso Eloy, que vai trabalhar a lição de Nicodemos, que é o capítulo 3 do Evangelho de João, muito importante. E eu disse a ele na viagem que ia fazer uma provocaçãozinha inicial para ele, Já que ele vai trabalhar essa temática, que eu me interesso tanto também por ela, a gente conversou sobre o próprio Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei, ele era um religioso que estudava a Torá, a lei antiga, obviamente. E ele faz uma pergunta para Jesus, assim, mas Senhor, como é que um homem velho pode nascer de novo? Como é que ele pode entrar no ventre da sua mãe? Será que isso é possível? Aí Jesus diz, mas Nicodemos, muito me admira você. Você é doutor da lei e não sabe destas coisas? Então é por esse caminho que o nosso Eloy realmente vai trabalhar a sua temática e vai nos conduzir a partir de agora e vai inclusive elucidar essa questão para nós. Eloy, por favor, fique à vontade. Muito boa noite. Eu gostaria de dizer em primeiro lugar que é uma grande satisfação estar aqui, conhecendo este centro espírita em Quedas do Iguaçu, porque é uma satisfação muito grande a gente poder se movimentar pela regional, conhecendo os trabalhadores do movimento espírita, que são, na verdade, os semeadores desta santa doutrina. É uma satisfação conhecê-los. E nós esperamos trazer aqui, neste momento, uma contribuição muito singela à nossa compreensão do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita.
No livro de Humberto de Campos, Boa Nova, nós encontramos o registro deste diálogo que também está em João, capítulo 3. O diálogo de Jesus com Nicodemos. Nos diz o espírito Humberto de Campos que, depois de muito pensar, depois de muito refletir, Nicodemos resolve procurar Jesus. E após aquelas apresentações iniciais, naturais, ele começa então a tentar esclarecer as dúvidas que o afligiam. E ele diz: Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar tudo o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. E o mestre sorriu bondosamente e respondeu para ele: primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Mas em verdade devo dizer-te que nenhum homem conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Perguntou o fariseu, altamente surpreendido. Poderá, porventura, regressar ao ventre de sua mãe? E Jesus fixou nele os olhos calmos, muito consciente da gravidade daquele assunto, e esclareceu: em verdade, reafirmo-te, seria indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Mas como pode isso? Disse Nicodemos perturbado. Tu és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Indagou Jesus, um tanto surpreso. É certo que cada um dê o seu testemunho daquilo que conhece. Mas precisamos considerar que tu ensinas. Se eu vos falando das coisas terrenas tendes dificuldades para compreender, como aceitarás as minhas palavras quando eu falar das coisas celestiais? Quando Jesus chegou entre nós, meus caros irmãos, a sua presença causou um grande impacto. A sua presença provocou muitas discussões, principalmente suas ideias e seus novos ensinamentos. As lições de Jesus eram debatidas amplamente e apaixonadamente. Eram debatidas nas praças públicas, nas sinagogas, no principal templo em Jerusalém, porque eram ideias que vinham de encontro ao poder dominante no que diz respeito à religiosidade. Os fariseus eram como um grupo religioso, muito grande. E era o grupo dominante entre os judeus.
Os fariseus eram conhecidos pelo seu apego extremo às tradições. Pelo seu apego extremado à lei de Moisés. Os fariseus eram conhecidos por seus dogmas e seus rituais também. E as novas lições de Jesus, muitas vezes batiam de frente contra estes rituais, esses dogmas, os preceitos, os sacrifícios e o culto exterior a Deus. Porque Jesus veio pregar um culto diferente à divindade. Jesus veio nos dizer que o reino de Deus é uma obra interior, que cada um de nós deve construir. Jesus veio, portanto, colocar em nossas mãos as responsabilidades por construir a nossa felicidade. Mas, apesar disso, apesar de que aqueles que detinham o poder, que lideravam as massas, terem muito receio destes novos ensinamentos que eram, na realidade, libertadores. Mas apesar disso, haviam 2 fariseus que prestavam uma certa atenção às palavras de Jesus. Um é Gamaliel. Gamaliel foi o mestre de Saulo de Tarso, antes de ele receber o chamado de volta, como disse nosso Vani. E outro é justamente Nicodemos. Nicodemos, portanto, prestava atenção às lições daquele homem, daquele rabi, prestava atenção às palavras dele, prestava atenção às curas, porque isto chamava muita atenção. As curas de Jesus chamavam muita atenção. E depois, portanto, de refletir bastante, ele resolve procurar Jesus. E notemos, meus caros, que em nenhum momento Nicodemos põe em dúvida a autoridade de Jesus. Isso é muito interessante. Porque, na verdade, ele diz, começa a conversa dele: Mestre, bem sabemos que vindes de Deus. Muito diferente de outras abordagens que Jesus recebeu ao longo da sua passagem, do seu apostolado. Ele reconhece, ele aceita a autoridade de Jesus. Bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderias realizar o que tendes efetuado. E quando começamos a preparar esta exposição, isto é uma coisa que chamou a atenção. Porque vamos refletir. Se Nicodemos se apresenta diante de Jesus, reconhecendo que ele é o enviado de Deus, o que o impediu de tornar-se imediatamente um discípulo de Jesus? Boa noite. Com licença. Boa noite. Bom. Desculpa atrás. Então, o que foi que o impediu de seguir Jesus? Ele reconhecia, mas não virou um discípulo dele. Então isso nos faz perceber, para começar as nossas reflexões, isso nos faz perceber, então, que não basta conhecer, não basta saber. Ele sabia com o cérebro, mas não sabia com o coração. Ele percebia ali alguém, um homem,
com a assistência divina, mas não conseguiu se libertar das suas amarras às suas antigas crenças. E pensando em Nicodemos e nesta dificuldade dele, percebemos que não está muito diferente hoje. Porque hoje nós também conhecemos muitas pessoas que acreditam nos espíritos. Conhecemos muitas pessoas que acreditam na doutrina espírita. Que conhecem, que sabem. Muitas pessoas assistiram às palestras do Divaldo, do Raul Teixeira. Muitas pessoas conheceram Chico Xavier. Muitas pessoas folhearam os livros de Allan Kardec. E por que elas não são espíritas? Ou porque elas vivem numa eterna dúvida? Porque há uma grande dificuldade de nos libertarmos daquelas antigas crenças, ou das antigas descrenças, nos libertarmos daquelas correntes que nos puxam para lá. E tornar-se realmente espírita exige saber com o coração. E isso me recorda de uma outra fala de Haroldo Dutra Dias. Quando ele indaga por que Jesus veio antes de Kardec, não o contrário. Afinal, Kardec era um missionário. Por que Jesus veio antes, então? É porque existem certas coisas, diz ele, que a gente precisa primeiro entender com o coração, depois com a razão. E por isso o Evangelho segundo o Espiritismo nos conclama: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Portanto, nós convivemos, vemos diariamente vários Nicodemos, ainda nos dias de hoje, que relutam em atender ao chamado do Cristo. Sabem das palavras dele, sabem das suas lições, já receberam o Consolador em suas mãos, mas não conseguem ser seus discípulos. Mas vamos aí. Nicodemos, afinal, tinha dúvidas. Ele fez perguntas. Ele queria saber o que fazer para conhecer o reino de Deus. Porque afinal ele passou a vida a interpretar a lei. Mas estava preocupado. Mestre, o que eu devo fazer para conhecer o reino de Deus? O que eu devo fazer? Jesus lhe responde: aqui, registro dos evangelhos. Se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O Espírito Humberto de Campos narra um pouquinho diferente a frase. Nicodemos, não basta passar a vida interpretando. Mas tudo bem, Nicodemos. Nenhum homem vai conhecer o reino do céu sem nascer de novo. Esta foi uma resposta muito chocante para Nicodemos. Ele certamente não esperava. Jesus aqui nos deixa claro, sem margens a interpretações, nenhum homem conhecerá o reino de Deus sem nascer de novo. Nos evangelhos ainda ele vai além. Nenhum homem conhecerá o reino de Deus sem nascer de novo. Sem renascer da água
sem renascer da água e do Espírito, ele não conhecerá o reino dos céus. Aí é importante nós pararmos, porque essa história de renascer da água deu margem a muitas controvérsias e discussões. Daí muitas religiões tiraram parte de seus dogmas. Mas se a gente parar para refletir que, na época de Jesus, o conhecimento científico era muito restrito. Era muito limitado. As pessoas, mesmo os estudiosos, tinham noções limitadas das leis que governavam a natureza. As leis físicas, matemáticas. Então havia uma ideia de que a água era a fonte, a origem de tudo que era material. O Espírito representava o princípio da inteligência e a água representava o princípio da matéria. É por isso que no Velho Testamento, por exemplo, nós temos lá: e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Faça-se o céu no meio das águas. Que as águas produzam animais que nadem na água e que voem nos céus. Como a água vai produzir um animal? Mas era esta a ideia. A água era a fonte, a origem da vida orgânica, da matéria. Então, o renascer da água era nascer num novo corpo, recomeçar. Renascer da água e do Espírito. Renascer da água num novo corpo, renascer do Espírito em novas concepções, recomeçar. Era a reencarnação. A reencarnação. Diferente da ressurreição. A reencarnação é retornar ao mundo físico em um novo corpo, diferente da ressurreição. Mas Jesus ensina essas coisas a Nicodemos. Percebe que ele está embasbacado. Jesus lhe diz: mas não te admires, Nicodemos, de eu dizer isso. Porque o Espírito sopra onde quer. Ouves a tua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Jesus reforça neste momento a pré-existência da alma, do Espírito. Porque o Espírito não foi criado no momento em que foi criado o corpo. Porque senão a gente sabia de onde é que ele veio. Mas não sabemos de onde ele vem. Porque o Espírito já existe antes. De muito tempo. De muito tempo antes. E não sabemos para onde ele vai. Porque nós não sabemos a jornada de cada um. Portanto, Jesus reafirma mais uma vez, em outras palavras, a pré-existência da alma e a pluralidade das existências. Por fim, perturbado com isto, Nicodemos pergunta ainda: mas como pode isso? Como pode isso? E aí quando Jesus, surpreso com Nicodemos, diz: és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Porque vejamos, ele era um mestre fariseu. E vínhamos conversando na viagem,
E o Vanim vinha conversando conosco, compartilhando. E aí nós devemos lembrar, então, que os fariseus eram conhecedores da Cabala, que preconizava a reencarnação. Embora eles não tivessem muita noção de como se processava a coisa. Mas não era uma coisa estranha aos ouvidos deles. E não vamos nos delongar, mas no todo o Novo Testamento, todo o Evangelho, há várias demonstrações de que eles tinham noções da reencarnação. E ele era um mestre, ele era um líder. Jesus lhe diz: Nicodemos, precisamos considerar que tu ensinas. Como que não sabe destas coisas? E isto me chama a atenção também, porque nos dias atuais, nós também temos muitos líderes. Líderes religiosos, líderes espiritualistas, é que também não conhecem essas coisas. Ignoram. Ou preferem ignorar. Nós encontramos os Nicodemos nos dias de hoje, liderando massas, liderando as pessoas, desejando mostrar o caminho do reino dos céus, e ignoram estas coisas, e ignoram a reencarnação, ignoram porque não sabem, ou ignoram porque ignoram. E, no entanto, o que nós percebemos é uma ânsia dentro das pessoas de querer compreender as coisas. E esses líderes são muitas vezes procurados porque a sociedade está aturdida com a violência, com as desgraças. A mãe sofre com a perda do filho. O filho sofre com a perda da mãe. E quem explica estas coisas? Quem explica as aparentes injustiças da vida? O menino que nasce com 3 anos tocando piano? E o menino que nasce com terríveis transtornos mentais e físicos? Quem explica essas injustiças, as aparentes injustiças? É fácil convencer uma mãe dizendo apenas que é a vontade de Deus? É a vontade de Deus. Ele permite que isso aconteça. Mas há de ter um porquê. E se ignoramos a reencarnação, não há nada que explique estas coisas. Mas não importa se Nicodemos ignorava a reencarnação. E não importa se os Nicodemos atuais ignoram a reencarnação. Eles vão reencarnar. Não importa, porque Jesus disse: é indispensável, Nicodemos, que o homem nasça e renasça, para conhecer plenamente a luz do reino. Não importa. É indispensável. Então nós precisamos da reencarnação para conhecer plenamente a luz do reino. Como vou falar sobre isso? Allan Kardec, na Revista Espírita, de maio de 1866, faz um ensaio maravilhoso, que ele chama de A Visão de Deus. E ele compara cada um de nós a um homem que está no fundo de um vale. Imaginemos,
Um homem que está no fundo de um vale. E ao seu lado uma montanha imensa. Sobre ele uma névoa densa e fechada. Somos nós. Estamos lá no fundo do vale. Este homem lá no fundo, ele olha para cima e recebe uma luz difusa e pálida. Mas ele sabe que o sol está lá em cima, está brilhando. Mas é uma luz pálida. Através dessa luz tênue que consegue atravessar aquela névoa, ele sabe que o sol está brilhando. Somos nós. Como ele vai fazer para poder enxergar o sol em todo o seu esplendor? Ele precisa subir. Ele tem que subir. E à medida que ele vai subindo, e vai subindo, um passo de cada vez, ele vai subindo esta montanha. Essas névoas vão se desfazendo aos pouquinhos. Ele começa a ver o sol brilhar um pouquinho mais forte. Às vezes elas fecham de novo. Depois abre um pouquinho. Ele dá uns tropeços no caminho. Porque subir uma montanha não é fácil. São pedras, são espinhos. Dá umas escorregadas para trás. Mas sobe. Ele vai subindo. E à medida que ele vai subindo, vai clareando. Tudo vai clareando. Só quando ele chegar lá no topo, ele vai perceber o sol brilhando com toda a sua energia e seu esplendor. Enquanto estiver no fundo do vale, ele não vai ver nada. Estes somos nós. Subindo a montanha, um passo de cada vez, em cada reencarnação. Sabe a noiva? A noiva. Ela coloca o véu. Imagine agora a noiva com muitos véus. Muitos véus. Mas muitos. O que ela enxerga na frente? Quase nada. Vai saber se é dia, se é noite, porque vai estar um pouquinho mais claro, um pouco mais escuro. Mas não vai enxergar nada. Essa noiva, gente, começa a tirar os véus. Ela tira um. E tira outro. Depois mais outro. À medida que vai retirando os véus, vai clareando. Vai discernindo o caminho. Vai percebendo melhor a claridade. Vai caminhando com mais firmeza, inclusive. Passos mais seguros. À medida que vai retirando os véus, vai retirando os véus. Até chegar no último. Quando ela retirar aquele último, e vai enxergar plenamente o caminho que ela está seguindo. Somos nós. Em cada reencarnação trabalhando para retirar os véus. Cada vício que nós vencemos, cada imperfeição contra a qual nós lutamos, é um véu a menos. Nesta busca para conhecer plenamente a luz do reino. Em cada reencarnação vencendo um pouco. Retirando os véus, subindo a montanha. Portanto, conhecer plenamente a luz do reino não é tarefa para uma vida. Não é. Posso perguntar qual é seu nome? Suzy. Suzy.
Vamos imaginar, Suzy, a seguinte situação. Imagine que agora nossos companheiros aqui olham para você e dizem assim: Suzy, a partir de hoje, Suzy, você será a nova Madre Teresa aqui em Quedas do Iguaçu. Dá conta, Suzy, de ser a nova Madre Teresa? Posso fazer uma migalhinha, com o meu esforço, uma migalhinha que ela fez a vida toda. Dá para transformar numa vida numa Madre Teresa? Não. Mas essa migalhinha, Suzy, é o véu que você começa a tirar. Esse é o véu que você começa a retirar de cima da cabeça. Porque quando lutamos contra as nossas imperfeições, e um deles, é o egoísmo. Estamos dando um passinho a mais para retirar sobre nós aquela densa, pesada névoa. Numa reencarnação dá? Não dá. Eu não me garanto numa reencarnação. Se eu dependesse desta vida apenas, portanto, pensemos. Se Francisco de Assis, se Madre Teresa nasceram daquele jeito, angelicais, por que eu nasci assim, cheio de defeitos? É justo então que eu ocupe o mesmo lugar que eles? É justo que eu vá para o inferno eternamente? Portanto, uma vida é suficiente para conhecer a luz do reino? Não é. Não é. Pode ser conveniente, meus irmãos. Pode ser conveniente para muitas pessoas acreditar que sim, mas não é. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 166, pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Que é exatamente sobre o que nós estamos falando. Não alcançou a perfeição numa vida? Nesta vida eu não vou alcançar a perfeição. E ele pergunta então, se não é suficiente uma vida, como que esta alma vai acabar de depurar-se? E vejam que a pergunta de Allan Kardec não é nem se nós vamos acabar de nos depurar. Porque nós vamos. Porque somos criação de Deus. Deus nos criou para a perfeição. Mas se numa vida eu não alcanço a perfeição, dizem então os espíritos, sofrendo a prova de uma nova existência. Simples. A resposta é curta e é simples. Sofrendo a prova de uma nova existência. Recomeçando, enfrentando os novos desafios ou os mesmos que ficaram para trás. Os espíritos não nos deixaram nenhuma dúvida. Esclareceram sobre a reencarnação, sobre os mecanismos, as obras que vieram desdobrar a codificação, as obras básicas, vêm explicando, esclarecendo como funciona a reencarnação, desmistificando a reencarnação, mostrando que a reencarnação não é punição, simplesmente, como se poderia pensar. E os espíritos nos apresentam a justiça da reencarnação. Na questão 167, qual o fim objetivado com a reencarnação? Para que serve a reencarnação? Reforçando a nossa conversa. Expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. E sem isto, onde a justiça?
É o que nós conversamos aqui. Onde há justiça sem a reencarnação? Porque nós nos deparamos diariamente com problemas, dificuldades nossas e das pessoas que cruzam as nossas vidas. É a mãe que perdeu o menino de 3 anos de idade. É a criança que nasce em meio à miséria extrema. A criança que nasce com problemas mentais irreversíveis. Onde a justiça sem a reencarnação? E se eu me conduzo de maneira inadequada durante a minha vida, serei lançado então ao inferno eternamente. Mas, puxa vida, uma vida só? Uma vida só? Não, então, voltamos de novo e tudo bem? Tá bem? Não? Se eu errei, desarrumei, a misericórdia divina me permite voltar e arrumar. Consertar, refazer. Desarruma em mim, desarruma nos outros. Volto, vamos recomeçar. Refazendo, consertando. É a justiça da reencarnação. Somente a reencarnação nos esclarece sobre todos esses problemas. E é a doutrina espírita, por um acaso, quem inventou a reencarnação? É claro que não. A reencarnação já é conhecida nas sociedades mais antigas, entre os próprios judeus, entre os egípcios, entre vários povos sempre houve a intuição da reencarnação. A doutrina espírita vem colocá-la diante de nós de maneira lógica e que faz sentido. Mostrando então o porquê da reencarnação. Trazendo um sentido para a existência de cada um de nós. Meus queridos companheiros, esta é a mensagem que nós gostaríamos de trazer hoje, muito simples e muito singela, mas de todo o coração. Eu agradeço muito o carinho e a atenção de todos vocês. Obrigado.